Deuteronômio capítulo 1, a partir do versículo 19, a palavra de Deus nos diz assim: Então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que vocês viram pelo caminho da região montanhosa dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos havia ordenado, e chegamos a Cades-Barneia. Então eu lhes disse: vocês chegaram à região montanhosa dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis que o Senhor, seu Deus, colocou esta terra diante de vocês. Vão e tomem posse dessa terra, como o Senhor, o Deus de seus pais, falou. Não tenham medo e não se assustem. Então todos vocês se aproximaram de mim e disseram: vamos mandar alguns homens adiante de nós para que espiem a terra e nos digam por que caminho devemos seguir e a que cidades devemos ir. Isto me pareceu uma boa ideia, de maneira que escolhi do meio de vocês 12 homens, um de cada tribo. Eles saíram e foram à região montanhosa e, espiando a terra, foram até o vale de Escol. Tomaram do fruto da terra nas mãos e o trouxeram até nós e nos informaram dizendo: é boa esta terra que o Senhor nosso Deus nos dá. A igreja pode dizer amém? Amém. Meus irmãos, nós não conheceremos o Evangelho de maneira adequada se não considerarmos nossa inclinação irreversível à inconstância, a querermos o tempo todo assumir o controle da nossa própria vida. Esta foi uma frase emblemática e uma palavra que ficou bem fixada no encontro que eu falei no começo desta ministração. Para que nós compreendamos o Evangelho, nós precisamos considerar a nossa inclinação e a nossa natureza sempre propensa à independência de Deus e a fazer as coisas de acordo com os nossos próprios intentos e juízo. E a história bíblica ela é repleta de situações assim. O texto que nós lemos é um texto muito emblemático para aquele momento da história do povo de Deus. E é interessante que a rebeldia do povo e a atitude do povo descrita nos versículos, sobretudo nos versículos seguintes, e não lemos porque precisaremos ler até os versículos 48, 46, e seria uma leitura muito extensa. Nós temos basicamente um retrato muito similar àquilo que nós vemos lá na queda do Éden. É curioso que aquele pecado que originou toda a maldade do homem, da humanidade, aquele pecado que irreversivelmente afetou todas as esferas da vida humana, não foi só um pecado que trouxe ao ser humano e à humanidade esse juízo fatal e terrível. A gente pode olhar para o pecado do Éden, aquele cometido por Adão e Eva, meus irmãos, e encontrar ali uma espécie de ritual. Há um ritual da queda que praticamente se repete o tempo todo, em todos os lugares e em todas as histórias bíblicas. Se a gente olhar, cada vez que o povo de Deus rompeu a aliança, se distanciou de Deus, é basicamente o mesmo enredo, a mesma trama. Porque há uma espécie de liturgia no pecado. Há um caminho que se faz. E um texto como esse, assim como foi para aquele tempo, porque aqui é uma repetição de uma história, de um fato acontecido, e que tem a importância e o papel de alertar as novas gerações de Israel para não fazer do mesmo jeito. Essa é a intenção de Deuteronômio. Deuteronômio, eu não gosto muito dessa tradução que vê Deuteronômio como segunda lei, porque passa a ideia de uma nova Constituição, e Deuteronômio, na verdade, é a repetição da mesma lei. É Moisés basicamente contando os mesmos fatos e repetindo as mesmas leis que ele mesmo já tinha dado mediante orientação de Deus. E o texto de Deuteronômio é esse texto da lei repetida.
é agora uma nova geração diante de Moisés. A abertura do livro de Deuteronômio situa a temporalidade daquele texto e os discursos que Moisés profere ali, e nos mostra que aquele já é o 40º ano da peregrinação. Portanto, Moisés ali já tem 120 anos, os filhos de Israel já têm 40 anos de peregrinação, uma geração inteira já tinha morrido no deserto, e aquela multidão que está diante de Moisés é praticamente uma nova geração, que nasceu no deserto, ou saíram muito crianças do Egito. Me impacta muito o texto de Deuteronômio, meus irmãos. Deus me deu uns dias uma palavra sobre Moisés, porque é impactante a vida de Moisés em Deuteronômio. Que grande líder foi Moisés. Um homem com 120 anos, não cansou nem um dia. E esse texto mostra a dignidade, a honradez desse homem. Ele está privado da realização do mais importante sonho da vida dele, por causa daquele povo. E ele tem a paciência, pastor Antônio Zé, de repetir tudo de novo. De falar tudo de novo para uma nova geração que vai entrar, encaminhar uma nova geração, um novo líder. E Moisés não deixou nenhuma ponta solta. Ele amarrou tudo. E faz isso, meus irmãos, com senso de dignidade e valor, que é algo impressionante. Ele literalmente encaminhou todo aquele processo, vai até o limite da terra, despede o povo e diz: vocês agora partem e eu fico aqui. Mas fiz tudo o que eu precisava fazer. Eu já li muitos relatos, já vi na minha própria experiência convivendo com líderes, que o tempo tende a desgastar a gente. Tende a trazer sobre nós uma bagagem de amarguras, de tristezas, de decepções. Nos ferimos ao longo da jornada. E é impressionante o coração limpo de Moisés, com 120 anos. Com tudo que lhe causaram, não há espaço para rancor, para tristeza, não há espaço para feridas abertas. Ele está em paz e está pronto para se encontrar com seu Deus. Mas antes de se encontrar com seu Deus, ele tem uma missão. E a missão é repetir toda a lei, a missão é relembrar o povo o grande fato que fez uma geração inteira morrer. E a ideia aqui de Moisés é como se estivesse dizendo: vocês são filhos de pais que morreram no deserto. Assim como vocês, os pais de vocês sonharam com essa terra, desejaram essa terra. E tiveram de Deus a experiência de ver portentosos milagres, mas os pais de vocês falharam. E fraquejaram num dia e numa situação que eu vou contar agora para vocês. E vou contar para que vocês saibam que esta mesma situação pode fazer vocês fracassarem. Porque as exigências que Deus teve e estabeleceu para os pais de vocês, elas também estão postas para vocês. De maneira que, se vocês não atentarem para essas exigências, assim como os pais de vocês tombaram no deserto, vocês também vão perecer no deserto. E aí, essa é a história que Moisés conta no texto. E é exatamente isso que Deus trouxe ao meu coração, meus irmãos, para a gente pensar esse texto sob a ótica do Evangelho, e de como nós precisamos e devemos considerar a chance que Deus nos dá, de fazer tudo de novo, mas fazer diferente do que fizeram. Ou talvez até do que nós fizemos. Porque o Evangelho, meus irmãos, em síntese, é a boa notícia de que o pecado dos nossos pais não está mais sobre nós como juízo e condenação. É isso que Moisés está dizendo para esta geração. Os pais de vocês pecaram e morreram, mas Deus dá uma chance a vocês de fazer tudo novo e diferente. Essa é a boa notícia. É a boa notícia de que o que nossos pais fizeram, o que Adão fez no Éden, o que as gerações que passaram, os caminhos e descaminhos que tomaram, não acarretam sobre nós, meus irmãos, um destino de condenação. A gente pode desfrutar de uma vida nova, de uma realidade nova, de um novo e maravilhoso futuro. Basta que façamos diferente. E aí Moisés vai narrar o fato. E eu queria já ir direto para esse fato, porque ao lembrar aquele episódio,
Moisés está lembrando aquele povo o perigo, meus irmãos, da incredulidade, o perigo de não confiar em Deus, o perigo de não depender de Deus. Meus irmãos, esse é o pecado de Adão e Eva no jardim. Deus tem um plano, Deus tem uma direção, Deus tem um propósito, Deus tem um caminho a ser trilhado. E chega um dia que eles decidem seguir outro plano, seguir outro caminho, fazer do seu próprio jeito. É aí que nós falhamos e fracassamos. Mas, como eu disse, há um ritual, há um processo. É interessante que, assim como na criação, Deus toma Israel como seu filho primogênito. Deus dá a Israel a oportunidade de viver com ele uma maravilhosa aliança e ser para ele um sacerdócio verdadeiro, um sacerdócio real. Será que Israel iria glorificar e desfrutar de Deus, renunciar, sabe, os intentos pecaminosos e a nossa inconstância, e enfim agora ser portador da imagem de Deus? Será que Israel seria capaz de expulsar a serpente do jardim de Deus e herdar a terra prometida, e nesta terra que manava leite e mel, agora desfrutar da maravilhosa presença de Deus, assim como Deus esteve no jardim no passado? Era isso que estava diante do povo quando esse povo sai do Egito, meus irmãos. Não pense aquela história como uma grande teatralidade. Deus não brinca com a gente. Somos nós que falhamos e colocamos tudo a perder. Nós não estamos, meus irmãos, num jogo perverso de um Deus mau que já determinou a nossa desgraça e, portanto, encena para a gente todo um caminho, uma trajetória, sendo que o fim já estava previsto e a gente não poderia fazer nada para evitá-lo. Não somos nós que fazemos escolhas más. Todos nós partimos, meus irmãos, de uma aliança que era verdadeira para Deus. Se vocês me obedecerem, se vocês cumprirem meu mandamento, eu serei para vocês Deus, eu serei para vocês Pai. Não faltará proteção, não faltará comida, não faltará alimento. Essa é a aliança, gente. Ela é verdadeira. Somos nós que estragamos tudo. Israel tem de Deus essa aliança, mas perceba, eles atravessam aquele tempo, não é uma jornada longa, o texto fala de 11 dias, eles chegam em Cades Barneia, já praticamente no limiar da fronteira que agora coloca eles na terra que Deus prometeu a Abraão. Eles começam agora a fraquejar no ponto quando não deviam. E é interessante que tudo começa com eles chegando em Moisés e dizendo: Moisés, nós temos uma ideia, não seria bom a gente mandar espias, olhar a terra, ver lá como é que é? E aí Moisés gostou da ideia, reúne 12 líderes, 12 príncipes, manda esses 12 príncipes, eles vão, constatam que a terra é boa, farta, mana leite e mel, mas também constata que é uma terra fortificada, de grandes gigantes. E quando eles voltam, 10 dos 12 dizem mais ou menos isso: a terra é boa, a terra mana leite e mel, mas não pode ser conquistada, porque ela está dominada por grandes gigantes e cidades inexpugnáveis, cidades que não podem ser invadidas e conquistadas. 2 dos 12 saltam como que no desespero no meio deles e dizem: não gente, a terra mana leite e mel, tem gigante, tem cidades fortificadas, mas nós temos Deus, nós temos uma promessa, se Deus falou nós vamos. Mas o povo abraça aquele relatório pessimista dos 10, se insurge agora com a liderança de Moisés, quer levantar um novo líder, quer voltar para o Egito, sabe, blasfemam contra Deus, murmuram, desacreditam da bondade de Deus, e aqui é o fim, porque para Deus aquilo é inadmissível.
Aí Deus chama Moisés e diz: Moisés, basta. Aqui é o fim desse povo. Vocês caminharam apenas alguns dias para chegar aqui. Mas por causa da dureza do coração desse povo, eu sentencio a andar por 40 anos, rodeando o deserto, até que todos morram, porque os 40 anos é uma peregrinação, é um juízo, mas é também o sepultamento de um por um. Porque até o último homem vivo vocês vão andar no deserto. E quando todos morrerem depois de 40 anos, os filhos de vocês que hoje vocês tomam como álibi, como desculpa para dizer não podemos, porque nossos filhos serão presas fáceis, não poderemos protegê-los. Pois bem, aqueles que vocês consideram indefesos, serão eles que vão entrar e possuir a terra que eu prometi a meu servo Abraão. Mas todos vocês morrerão, com exceção de 2, Caleb e Josué. Vamos para a mensagem? Qual é o ritual do pecado aqui? Qual é o ritual da queda que a gente aprende aqui, para Deus colocar diante de nós uma boa notícia no final desse culto? A primeira coisa que a gente precisa aprender é que a nossa falta de confiança em Deus, ela pode se expressar numa aparente prudência e preocupação justificável. E aí, aqui é que o nosso pecado, ele se torna grave. E ele se torna grave porque a gente justifica o pecado. Não há uma coisa pior do que o pecado justificado por uma razão que para nós é nobre. Porque um pecado justificado para nós é, meus irmãos, uma espécie de cápsula que nós criamos, que ao longo do tempo protege ele e nos impede de arrependimento. Não sei se você já viu alguém que caiu e que justifica a queda. Não é alguém que sente, não é alguém que se arrepende, não é alguém que pede perdão, não é alguém que pede desculpa. Ele justifica, ele diz: eu fiz isso por causa disso, eu fiz isso porque essa era a situação. E aquilo é como se fosse um redoma que o impede de reconhecer que não, você falhou, você pecou, você deixou de confiar, você deixou de depender. Porque aquela atitude inocente, aparentemente justificável do povo para Moisés: manda espias, manda que eles vejam como é a terra. Na verdade é a porta que eles abrem para Satanás colocar no coração deles incredulidade e desconfiança. Às vezes nós somos assim. E a incredulidade, às vezes, ela se encapsula em prudência. Ela se encapsula em virtudes, meus irmãos. Em virtudes que são virtudes, mas naquele contexto é como se nos privasse de enxergar a realidade como ela é. Vamos voltar para o Éden. Vocês lembram de Adão e Eva? Vocês lembram o que a serpente disse? Vocês lembram como a serpente convence Eva àquela conversa? Ela convence a Eva de que não há nada demais. Afinal de contas, a árvore é boa, é desejável. Que Deus bom não haveria de querer o melhor para os seus filhos. Que Deus bom não haveria de querer o melhor para as suas criaturas. Basta que elas comam. E o que é pior, esse Deus, Ele está privando eles de algo maravilhoso, que é torná-los semelhantes a esse próprio Deus. Não é assim nossas quedas, não é assim nossos fracassos. A gente racionaliza, a gente justifica, a gente explica, a gente transfere a culpa. Não é isso que às vezes um funcionário público, numa repartição simples de um pequeno salário, ao aceitar suborno, ele faz isso em nome de uma consciência adoecida de que a estrutura está corrompida. E se ele for questionado e quem sabe confrontado pelo pastor, ele fala: olha, mas eu aqui, o que eu separo para mim é uma migalha, se comparar ao que os grandes separam lá em cima. Não é assim que a infidelidade conjugal às vezes se constrói? Você não se sente amado, você não se sente desejado,
você não se sente um esposo alvo da atenção da esposa? E aí você acha que esse é o motivo que justifica você ser um homem fiel e viver entregue ao adultério, à infidelidade? Não é essa a desculpa que às vezes alguns dão? Na nossa sala: eu caí porque eu não me sentia amado, eu fraquejei e me entreguei a uma relação indevida, adúltera, porque eu não me sentia alguém importante. Desde quando isso justifica aquilo? Desde quando isso protege aquilo? Desde quando aquilo pode ser justificado por isso? Mas a gente faz isso. Não foi o que Saul fez? Saul chama o povo para a guerra, convoca todo mundo, os filisteus vêm, pastor José, e o exército já montado. Samuel não chega para o sacrifício, e o povo já com medo, porque o exército filisteu está em cima, é grande, é gigante. Saul se desespera, vai lá e faz o sacrifício no lugar do profeta. Aí quando Samuel chega, ele diz: olha, profeta, eu errei, mas foi por uma boa causa. Já viu alguém dizer isso? Eu pequei, mas foi por uma boa causa. O que é que tem de mais num rei fazer um sacrifício, se o senhor não chegou a tempo? Se estava tudo se despedaçando, o exército já dispersando, os soldados já tomados de medo, o senhor demorou. O que é que tem de mais? Só um sacrifíciozinho pelo rei. Aí Samuel diz: tem muita coisa. E tem tanta coisa que Deus hoje poderia perpetuar o teu trono e o teu reino, mas por causa disso que tu fizeste, tu não terás longevidade, tu não terás um filho para reinar no teu lugar. Vocês estão entendendo, meus irmãos? O mesmo Saul, lá na frente, guerreia com os amalequitas. O profeta Samuel chega e diz: olha, vá, essa guerra é do Senhor, mate tudo, não deixe nada vivo, ovelha, mata tudo. Deus está te levantando para exterminar este povo que se interpôs lá no deserto, na travessia. Aí o Saul vai, ganha a guerra, mas aí ele decide trazer umas coisinhas da guerra. Ele traz o rei, que para ele é um troféu, e ele é um homem vaidoso. Ele ergueu um memorial em homenagem a si próprio. Ele é um homem cheio de vaidades. Ele traz o rei e traz umas ovelhinhas, um gadinho. O texto diz: tudo de bom Saul trouxe com ele. Aí Saul vem, chegando em Gilgal, Samuel vem ao encontrar ele, e ele vem com aquela cara mais lisa do mundo: profeta, fiz tudo o que mandaste. Aí o Samuel: silêncio um pouquinho. Que balido é esse de ovelha? Não, profeta, são só umas ovelhinhas que eu trouxe para fazer sacrifício aqui. Trouxe um gadinho, uns boizinhos para a gente fazer uns holocaustos para Deus. O que tem de mais nisso, né? A intenção é boa. Aí Samuel diz: quem foi que disse que Deus prefere sacrifício ao invés de obediência? Do que serve holocausto sem obediência? Deus está falando com gente aqui hoje. Samuel vai saindo, Saul desesperado tenta tomá-lo, suas vestes se rasgam. Samuel se vira e diz: esse gesto significa que Deus hoje rasga o teu reino. Gente, não brinca com pecado. Deixa eu dizer, nada justifica pecado, nada encapsula pecado. Pecado é ofender a Deus. Pecado é ferir e macular a santidade de um Deus que é terrivelmente santo. Mas a gente segue,
Vamos para o ritual do fracasso de todos nós. Porque nós somos inconstantes, gente. A luta de Deus é para fazer a gente confiar e depender dEle. E a gente vai sempre puxando a corda para viver do nosso jeito, para fazer do nosso jeito, para fazer da nossa maneira. E aí a segunda lição que a gente aprende é que a nossa proximidade com o pecado, ela obscurece da nossa memória a jornada que nós trilhamos com Deus. Quanto mais nos aproximamos do pecado, mais distantes nós nos tornamos de Deus, da sua bondade e de tudo aquilo que Ele significa para nós. A serpente fez uma coisa terrível naquele dia com Eva. Ela fez Eva se esquecer das tardes com Deus. Satanás faz isso quando está nos levando para o pecado. Ele obscurece da nossa memória o quão bom é a comunhão com Deus. E só depois que a gente já caído na lama, cheio de culpa, a gente descobre, meu Deus, eu não posso mais encontrá-lo à tarde. Ele não vem mais me visitar. Porque o pecado obscurece isso. O povo não percebe o quanto Deus tinha sido bom. O quanto Deus foi grande no Egito, ao humilhar Faraó, ao deixar Faraó e o Egito completamente despedaçado, ao humilhar os deuses egípcios, a travessia do Mar Vermelho, a coluna de fogo à noite, a nuvem de dia, as rochas fluindo água, maná do céu, codornize, gente, é tanta coisa. Mas o pecado tem o poder de apagar tudo isso da memória da gente. E por um segundo é como se nada disso aconteceu. Uma terceira coisa, eu vou correr, o tempo passa, gente. Com esse povo e com esse ato de queda e de fracasso, nós aprendemos que a indisposição do coração para confiar em Deus, ela é nutrida pela nossa dúvida no seu amor. Quando nós passamos a não confiar em Deus, normalmente o nosso coração está sendo nutrido por Satanás de dúvidas em relação à bondade e ao amor de Deus. É isso que a serpente faz com Eva. Ela faz a pior coisa que Satanás pode fazer com o ser humano, que é convencê-lo de que ele não é amado de Deus. A pior coisa que pode acontecer com você é um dia, vozes malignas, daquele que se opõe contra você, porque é o arqui-inimigo de Deus, e portanto não quer nada de bom com você, é te convencer que você não é amado por Deus. A serpente consegue colocar dúvida sobre o amor de Deus. Que Deus é esse? Que Deus é esse que priva vocês de uma coisa boa? Que Deus é esse que priva vocês de uma árvore que é desejável? Que Deus é esse que, querendo que vocês se mantenham inferiores, subordinados, subalternos, impede vocês de crescer, de avançar, de ser importante, de ser como Ele? Ao fazer isso, e ao tirar do coração de Eva a confiança no amor de Deus, aquilo que é confiança começa a se tornar em raiva, em revolta. Muitas vezes você se precipita no pecado conscientemente com raiva da igreja, com raiva da família, dizendo agora eu faço é com raiva mesmo. Olha, eu não queria fazer não, mas depois do que eu ouvi agora, eu vou fazer mesmo, é com gosto, e é para machucar, para ferir. Porque quando o nosso coração é ferido, e ele é tirado desse lugar, meus irmãos, em que confiamos na bondade do outro, confiamos no bem-querer do outro, no amor do outro, nós estamos agora à beira do precipício, gente. E isso se torna mais crítico quando nós passamos agora a relativizar o pecado e as suas consequências. Porque aquilo que era grande parece que não é mais. Aquilo que era grave não é mais. Não, não é tanto assim. Ah, isso é besteira. Ah, esse pastor é um radical. É um fundamentalista, não é isso que dizem da gente, para a gente pregar a Bíblia? Ah, isso é radical. Ah, isso é retrógrado. Esse homem vive no século 17, nós vamos continuar assim aqui. E aí a gente começa a dilatar os nossos limites morais. A gente começa a flexibilizar nossos valores. A gente começa a não pesar as consequências. Vocês já viram um homem entrega um pecado? Parece uma criança, brincando de acender fogueira. Já viu um homem lameado no pecado?
Parece um adolescente inconsequente. Muda a roupa, muda o jeito de andar. Às vezes uma pessoa já que não tem nem idade mais para isso, mas quer parecer um garotão. Todo esquisito, porque o pecado faz isso. O pecado faz a gente não perceber nem nossos próprios limites. O pecado, ele arranca de nós a consciência das consequências dos erros que nós estamos prestes a cometer. O povo de Israel não pensa a gravidade daquela atitude. Eles não pensam, eles são tomados de uma irracionalidade que, quando menos abre os olhos, estão rejeitando Moisés, estão tendo saudade do Egito, estão dizendo: Deus nos trouxe como presa para a gente morrer. Isso é uma grande cilada, Ele não nos ama, esse projeto não tinha como dar certo. Eles estão entregues à incredulidade, gente. E aí Deus não tolera isso. É isso que se torna fatal para qualquer um de nós. É um dia chamar bem de mal e mal de bem. Aí chegamos no final da mensagem. Porque nossa falência total se dá quando nós criamos nosso próprio plano de salvação e nos afastamos definitivamente de Deus. O povo agora ouve de Moisés isso. Moisés reúne o povo e diz: vocês falharam com Deus, Deus sentenciou vocês à morte, não saiam daqui, não avance para esta terra, vocês não têm como vencer, porque Deus tirou a mão de vocês. O povo se desespera, os músicos podem se aproximar. O povo se desespera com aquela palavra de Moisés. Eles param, pecamos contra Deus. Sabe o que eles decidem fazer? Cada um pega a espada e diz: vamos lutar de qualquer jeito. Deus disse que não vai conosco, mas vamos fazer do nosso jeito. Vocês percebem como é incoerente? Olhe para mim, vocês vão entender isso. Esse povo, sabendo que Deus estava com ele, não teve coragem de fazer o que precisava ser feito, que era entrar e possuir a terra. Agora, sabendo que Deus não está com ele, eles pegam a espada e decidem ir. Deixa eu trazer para cá para não ficar muito abstrato. Já viu aquelas pessoas que não eram capazes de fazer nada para Deus? Que não eram capazes de um gesto de serviço, de altruísmo, de entrega? Já viu aquelas pessoas que não eram capazes de um gesto de bondade com a família, com a esposa? Mas quando se entrega ao pecado, faz aquilo que nunca tiveram coragem de fazer. Vão a lugares que juravam que não queriam. Já viu isso? Nunca trouxe um presente, nunca teve uma palavra de afeto e carinho com a esposa, mas faz isso no leito extraconjugal. Já viu isso? Aquela pessoa que nunca foi um pai honrado e bom com os filhos, mas agora no pecado faz isso com os filhos dos outros. Já viu aquela pessoa que vinha ao culto reclamando, porque tem que pegar um ônibus, tem que tirar o carro da garagem, tem que passar no posto para pagar a gasolina, mas agora no pecado, se lameia a noite toda numa boate, e chega em casa de manhã liso, cansado, ressaqueado, sujo, não tem problema. Já viu aquelas pessoas que medem cada passo que dá e lidam com Deus baseado numa lei do menor esforço, porque só querem fazer o mínimo. Se tiver que dar um pouquinho a mais, falta o culto, não vem, muda de igreja, se desvia. Mas agora no pecado, meu Deus, não tem limite. Dá a vida para viver onde está e fazer o que gosta. Tem gente entendendo.
E aí Israel vai, pega a espada e vai. E sabe o que que faz? Olhe para o texto. O texto diz isso. Eles vão, e quando foram, encontraram amorreus no caminho. E o texto diz que os amorreus avançaram sobre eles como abelhas. E eles foram humilhados, mortos, porque decidiram seguir o próprio plano, porque decidiram viver a própria vida, longe do propósito e da vontade de Deus. Eu comecei falando para os irmãos que eu tenho uma boa notícia, e eu quero terminar esta palavra com uma boa notícia, porque a palavra de Moisés é uma boa notícia aqui. O que Moisés está dizendo é isso: tudo aconteceu no passado, mas com vocês é diferente. Deus renova a aliança com vocês. Deus renova o pacto com vocês. Feche os seus olhos. Deus vos diz, Ele os ama. Ele não trará sobre vocês o castigo do passado. Ele não apaga o pavio que fumega. Ele não despedaça cana quebrada. Ele não vai sentar na iniquidade de vocês e fazer isso ser uma culpa permanente. A graça está estendida para dar a vocês um novo dia, uma nova chance. Vocês têm uma chance de fazer diferente. Vocês têm uma chance de fazer tudo de novo. Mas agora ser o que eu não fui, de ir aonde eu não vou conseguir ir. Josué, chega mais para cá, meu filho. Tu pisarás no chão que eu nunca pisarei. Tu serás senhor de um povo, num grande empreendimento que eu estou privado de ser. Meus filhos, vocês são jovens. Deus está dizendo, vocês têm uma chance de fazer diferente. Sabe quando é que essa chance se apresenta para você, meu irmão, minha irmã? De manhã. Se você por acaso acordar amanhã e sair fora na janela e ver que o sol nasceu, você teve a tão esperada nova chance. Teve mais misericórdia sobre você. É Deus dizendo, tem um novo dia, tem uma nova jornada, tem um novo caminho para percorrer. Conserta as coisas. Essa é a boa notícia, é a boa notícia. Você tem uma vida nova, você tem um Salvador, você tem uma terra para possuir, você tem uma herança bendita, como promessa que eu fiz a Abraão. Ficamos de pé nessa hora em nome de Jesus. Mas toda boa notícia como esta dada em Deuteronômio, ela termina com um apelo. E o apelo é para que seja feita uma escolha. É isso que Deuteronômio faz nas últimas palavras de Moisés. Eu pus diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, escolham. Vocês querem seguir o caminho dos pais de vocês? Sabe qual é o caminho dos pais de vocês do deserto? É fazer as coisas do jeito de vocês. É declarar a independência de Deus e dizer, eu não confio em ti, eu não dependo de ti. Eu não sigo o teu plano, eu não sigo o teu caminho. Eu não vou seguir na direção que tu apontas. Eu não confio no teu amor. Mas escolher o bem é dizer para Deus, eu dependo de ti. Eu confio em ti. Tu tens o melhor para mim, mesmo quando eu não me entendo. Mesmo quando eu tiver que passar desertos, isso será o melhor para mim. Tu tem motivos secretos que eu não alcanço, mas eu sei que eles são sempre bons. Eles são sempre de vida, de paz ao meu respeito. Os teus planos são bons ao meu respeito. Por isso que eu confio e eu entrego a minha vida para viver completamente dependente de ti. Se tem alguém aqui esta noite que deseja fazer este compromisso pessoal com Deus agora,
Eu convido você a sair do lugar que você está. Enquanto os meus irmãos, queridos irmãos do louvor, vão adorando o Senhor com o hino, você vai sair do seu lugar agora e vir aqui. E vai durante seu percurso até este púlpito dizer: Deus, eu escolho o bem. Eu escolho a vida, Deus. Eu escolho confiar em Ti. Eu escolho depender de Ti. Eu escolho seguir o Teu plano. Eu escolho abraçar, Deus, o caminho que Tu aponta para minha vida, para minha família. Vem agora, saia do lugar que você está.